Essa aula aqui significa que você é insistente, viu? Pelo amor de Deus, parabéns. Pessoal, tem umas frases que eu gosto demais, né? Eu tava lembrando uma aqui agora, né? Meu relógio parou de funcionar e eu lembrei aqui que tem uma frase que eu adoro, que é relógio que atrasa não adianta. Besteira, né? Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá, CD documentos, FC, né? E vamos embora, né? Então agora a gente vai começar a aula número 12, que é a nossa 13ª aula. Então a gente vai começar aqui com o MKDIR, aula 12, CD aula 12, certo? E vamos lá. Pessoal, inclusive, né, eu falei essa frase aí, besta, né? Tem outras frases que eu gosto e estão tudo na minha biografia do meu Instagram. Então se você quiser me seguir lá no Instagram, pode deixar que eu te sigo de volta, né? É o BF Oliveira 82. 82 é o ano que eu nasci ontem, né? Lá tem algumas outras frases lá que eu gosto bastante, né? E lá tem uma coisa curiosa também que eu escrevo lá, né? No finalzinho da biografia lá do Instagram. Que meu número preferido é o número 0, e justamente por causa da linguagem C. É fantástico, né? Até antes de conhecer a linguagem C, o meu número preferido era o número 7, né? Porque está relacionado com a data minha de nascimento. Mas depois que eu conheci o número 0 na linguagem C, eu falei, não, isso aqui é demais. Vamos embora, pessoal. Vamos para a aula 12, agora a gente vai trabalhar de novo com o conceito de função, só que agora a gente vai trabalhar nessa questão de fazer um gráfico numa escala de log, né? Qual a importância de uma escala de log? Principalmente para trabalhar com lei de potência. Então, se você tem uma função que é uma lei de potência do tipo x², x ao cubo ou x elevado a qualquer coisa, né? Você vai ver que no gráfico não logaritmo, né? Ele vai dar uma curva. Só que no gráfico de log, ele vai dar uma reta, cuja inclinação dessa reta está relacionada com o expoente, tá? Com a potência aí da sua função. Então, vamos ver como é que funciona essa questão do gráfico de log. Então vamos pegar o programa da aula passada, pode ser? Né? Então como é que eu faço agora para copiar o programa da aula passada, já que eu estou na aula 12 e o programa ficou lá na aula 11, né? É assim, ó, CP, então tem que falar onde está esse arquivo. Ele não está nessa pasta, ele está na pasta que está lá atrás. Então para voltar uma pasta, eu uso ponto barra, tá? E aí aqui eu escrevo aula 11. Dentro da aula 11, eu tenho lá o meu x2.c. Vamos pegar o programa mais básico, não vou pegar a versão 2 que trabalhava com função não, tá? E aí agora eu coloco simplesmente o ponto final, né? O que significa ponto final? Significa copie aqui onde eu estou, tá? E aí a hora que eu dou Enter, ele copia o que está lá na pasta da aula 11, que é o x2.c, para cá com o nome x2.c, tá? Vamos editar esse arquivo aqui então. Então vamos lá. Então a gente vai continuar com a nossa função aqui, certo? E eu vou simplesmente compilar ela. GCC x2.c, tá? Agora vamos executar esse programa, então vou executar o mesmo programa da aula passada. X2, e aqui eu vou redirecionar ele para x2.dat, que é onde eu vou gravar os dados que vão sair desse programa. Aí eu entro no Gnplot, né? Se eu fizer o gráfico aqui, vai dar o mesmo gráfico da aula passada. Professor, parece que estou assistindo a aula passada de novo. Isso, né? Só o comecinho. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó, set log xy. Eu acho que é isso. Vamos verificar? Isso. Então ele pegou tanto a escala x quanto a escala y e colocou ela numa escala logarítmica. Agora eu vou refazer o mesmo gráfico, só que agora nessa escala, e vamos ver o que vai acontecer. E eu agora noto, né, que deu a reta, assim como a gente esperava, cuja inclinação dessa reta é 2, você pode calcular, mas temos um problema muito grave. Se você lembrar da aula passada, eu disse que é muito importante na hora da confecção de um gráfico fazer os gráficos com ponto igualmente espaçados. E nesse caso aqui, ó, esse ponto está muito distante do ponto inicial, e se eu pegar os pontos aqui no final, estão tudo acavalado, né, a distância horizontal entre eles. Então a gente tem que pensar numa forma de como fazer que esses pontos fiquem igualmente espaçados numa escala logarítmica, né? Então eu vou fechar esse gráfico nesse momento e a resposta para isso você já deve saber, né? Então se eu olhar, vamos fazer uma cópia do programa, então vamos fazer assim, ó, cp x2.c e a gente vai agora tem que dar um novo nome para esse programa. E o novo nome que eu vou dar é a solução desse problema, que ele se chama PG, né? Não é pagamento, tá? É progressão geométrica.
Então, se nós utilizamos uma progressão aritmética para distanciar pontos igualmente espaçados numa escala linear, numa escala logarítmica, eu tenho que fazer uso da progressão geométrica. E aí fica aquela questão lá, pessoal, né? Onde eu vou usar isso na minha vida quando eu aprendi lá em matemática a tal da PG? Tá aí, ó, né? Essa aula faz parte da sua vida e você está usando, né? E se um dia você for fazer pesquisa científica nessa área de física computacional, com muita certeza você vai utilizar isso daqui e a pesquisa vai fazer parte da sua vida, tá legal? Inclusive, pessoal, terminou a graduação em Física, né? Vem fazer um mestrado aqui com a gente, né? Aqui no Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá, a gente sempre tem um número de bolsas aí, né? Que podem estar atendendo a essa demanda aí de vocês, tá legal? A gente tem aqui atualmente 3 programas, né? No departamento são 2 programas, mas aí no nosso centro tem um terceiro que é o de ciências, de ensino de ciências, né? Que é o PCM, tá? É mais voltado para a área de ensino. Nós também temos o programa Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, que também está relacionado com essa questão da pegada do ensino. E tem o outro programa, que é o PFI, que é trabalhado mais nessa parte da pesquisa de ciência básica, né? E eu estou nesses 2 programas, o MNPF, que é o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, e o mestrado e o outro programa de pós-graduação que tem inclusive doutorado, né? E nesse programa aí no PFI eu trabalho justamente com essa parte de programação. Então, se você está gostando, se você tem interesse em seguir a carreira acadêmica, vem conversar aí com a gente para fazer essa pós-graduação aí, tá legal? Mas vamos continuar aqui com a nossa PG. Então, eu tenho que lembrar que eu não vou mais usar uma PA, então eu vou usar uma PG. E na PG não é a razão que eu uso, né? E não é emocional, aí fica a piada besta. É o quociente, tá? Então, o quociente, eu tenho que lembrar que como é que eu calculo ele, né? Eu tenho que usar a função POU, e agora eu vou explicar o que é a função POU, né? Que é a função que você vai fazer um número elevado a outro, né? Nesse caso, o primeiro número, que é a base, certo? É a razão entre o maior número dividido pelo menor número, né? E aí aqui já começa a novidade. Se eu vou fazer com x, eu não posso começar de 0, né? Porque 0 implica que eu estaria fazendo um número dividido pelo menor número, que é 0. Então, eu vou começar de 1 e vou até 10, né? Então, aqui vai ser 10.0 dividido por 1.0, que é o maior número que eu quero chegar, que é o 10, e o menor número que eu quero sair é o 1, tá legal? E aí, aqui eu vou fazer a questão do expoente, né? O expoente é a raiz enésima, né? Desse número aí. Só que esse n é n menos 1, né? É o número de pontos menos 1, tá? Então vai ser 1.0 dividido por 100 menos 1, que são os meus 99 pontos ali, tá legal? E aí, então, agora eu simplesmente substituo aqui o sinal de mais pelo sinal de vezes, porque na progressão geométrica é uma multiplicação do quociente, né? E aí já está pronto o meu gráfico, minha função aqui, né? Então olha lá, pessoal, de novo. Então eu calculei o quociente da minha progressão geométrica e faço uso dele para ir atualizando os valores de x, tá? E aí, conforme eu vou atualizando, eu vou calculando esses valores de x. Agora vamos verificar se deu certo. Então, opa, faltou um detalhe aqui. A função POU, ela está definida na função matemática. Então eu tenho que vir aqui e colocar o include math. Tá? E aí agora sim, então eu vou colocar aqui GCC, x2, PG, menos LM. Toda vez que eu coloco matemática lá, eu tenho que chamar o LM. Compilou, ponto barra, ponto alt, e vou colocar aqui x2, PG, ponto dat, né? Para gravar esses dados aí. E agora eu vou lá no meu Gnome-plot, aí tá lá. Faço o set log xy, tá? E agora eu faço o meu plot aqui com o meu PG. E aí eu vejo agora que os pontos estão igualmente espaçados numa escala logarítmica. Meu Deus do céu, que coisa bacana, né? E a inclinação desse gráfico ainda continua sendo 2, tá? Então, só para você ter uma noção de comparação, vamos fazer um gráfico em cima do outro, né? Então, eu tinha aqui o replot. Eu faço um replot, certo? Para fazer um gráfico em cima do outro com os dados anteriores, que são os dados
que ele estava numa escala linear. E aí você vai ver, né, que ele começa do 0, 1, que eu tinha dados anteriores lá, e o meu novo gráfico começa no 1, né? Só que eles agora não estão igualmente espaçados nesse caso do verde. Mas no caso do lilás, que começa do 1 até o 10, eles estão igualmente espaçados, mas como aqui está muito pequenininho, né? Aqui, ó, aqui dá para ver melhor, ó. O lilás está igualmente espaçado e o verde não. Tá legal? E olha só, pra gente finalizar aqui, que curioso. Eu saí do GnuPlot, entrei nele de novo, e agora eu vou fazer o contrário. Vou fazer numa escala linear. E aí você vai ver que eles vão ficar encavalados no começo e muito espaçados no final, que é diferente do caso em que a gente agora usa a escala linear para fazer esse gráfico aqui. Tá legal? Gente, parece besta esse detalhe, mas ele é de extrema importância, né? Quando a gente vai trabalhar com pesquisa científica, é muito importante você trabalhar nessa questão da confecção dos gráficos, né? Fazer gráficos se tiver um comportamento lei de potência, então é importante que você faça a aquisição desses gráficos numa progressão geométrica. Se não for lei de potência, você faz a aquisição desses dados numa escala linear normalzinha, tá legal? Então é isso, na próxima aula a gente volta com novos assuntos aí. Um grande abraço e até mais.